Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou dar minha opinião sobre a série Arcane, que pra mim foi uma das séries mais impressionantes e mais bem feitas de 2024. Vou deixar uma gameplay passando aí no vídeo, porque às vezes pode dar direito autoral, aí tem que refazer o vídeo de novo, e vai ser assim, tá? Então vamos para o vídeo. Se você ainda não assistiu, se prepara porque essa série é uma verdadeira obra-prima. Baseada no universo do League of Legends, Arcane não é só mais uma animação, é uma experiência que mistura arte, emoção e histórias profundas. O visual e o estilo é, primeiro de tudo, a coisa mais diferente da animação, misturando a combinação de 2D e 3D e cria um visual que é simplesmente de tirar o fôlego. Cada cena parece uma pintura em movimento. As cores vibrantes, os detalhes dos cenários e as expressões dos personagens são tão bem trabalhadas que não é exagero dizer que cada episódio é uma obra de arte em movimento. O trabalho de direção de arte e design dos personagens é fenomenal. Ao assistir, a impressão que dá é que estamos dentro de um quadrinho animado, mas com uma fluidez e expressividade que poucos estúdios conseguem alcançar. De acordo com o diretor de arte de Arcane, Christian Link, o maior desafio foi equilibrar a estética visual com a narrativa emocional, algo que, na minha opinião, é um dos maiores acertos da série. Cada cenário, cada iluminação e cada expressão dos personagens meticulosamente desenhada para te transportar para aquele universo. E no final das contas, Arcane não é apenas uma série, é uma expressão visual que captura todos os seus sentidos. Esse nível de detalhe é raro em qualquer forma de mídia, e é por isso que muitos compararam Arcane com filmes de animação premiadas como Spider-Man dentro do Aranhaverso e até mesmo com algumas das produções da Pixar. Mas o que Arcane fez ainda mais impressionante é que ela consegue ser tão visualmente deslumbrante e ao mesmo tempo profundamente emocional. Agora vamos falar de um dos maiores pontos fortes de Arcane, seus personagens e como a série trabalha com eles. Arcane não é só uma história sobre heróis contra vilões. O que ela faz de forma brilhante é humanizar todos os seus personagens, mostrando suas motivações e seus conflitos internos de uma forma que gera empatia, até mesmo por aqueles que poderiam ser vistos como antagonistas. A trama segue principalmente as duas irmãs, Vi e Jinx, e a trama da infância delas, que foi marcada pela pobreza, violência e de abandono, de uma maneira que é rara em animações voltadas para um público mais amplo. Não é só uma luta entre o bem e o mal, mas sim um questionamento sobre as consequências das escolhas e como elas moldam quem somos. Vi, por exemplo, começa como uma figura de força protetora, enquanto Jinx, por outro lado, representa o caos, a dor e a busca desesperada por atenção e afeto. A forma como a série explora a trajetória de ambas é de tirar o fôlego, e ao longo da história fica claro que as duas não são tão boas e nem más, mas complexas, com suas histórias de lutas internas e decisões difíceis. E essa dinâmica entre Vi e Jinx é apenas a ponta do iceberg. Arcane também apresenta outros personagens, como Jace e Caitlyn, que têm suas próprias trajetórias e profundidade emocional. Jace, que é idealista no começo, eventualmente começa a ceder à pressão das circunstâncias, enquanto Caitlyn, com sua moralidade e integridade, começa a ver que a justiça nem sempre é preta e branco. Esse tipo de desenvolvimento de personagens é um dos maiores trunfos da série. Em Arcane, não existe um herói clássico ou vilão simples. Os personagens são complexos e suas escolhas, muitas vezes, não são tão fáceis de julgar, o que torna a trama muito mais rica e interessante. Outro aspecto fundamental de Arcane é como ela trata temas sociais profundos. A história se passa na cidade de Piltover e em Zaun, duas cidades que, embora geograficamente próximas, são extremamente opostas. Enquanto Piltover é rica, poderosa e próspera, Zaun vive à margem marcada pela pobreza e pelo descaso das autoridades. Esse contraste não é apenas um plano de fundo, mas um elemento que impulsiona a trama. Zaun representa a luta dos oprimidos e a exploração das classes mais baixas, enquanto Piltover é um reflexo da corrupção do poder, onde as elites estão dispostas a fazer qualquer coisa para manter seu status. Esse é um tema que ressoa profundamente com questões do mundo real, como a desigualdade social, corrupção política e até mesmo a ética na ciência e tecnologia.
A própria invenção do Hextech, uma tecnologia revolucionária que poderia mudar o destino das duas cidades, acaba sendo um símbolo dessas tensões. O que começa como uma ferramenta de progresso se transforma em um objeto de controle e dominação, levantando questões sobre até onde a humanidade deve ir em busca de poder e progresso. Eu diria que Arcane faz um trabalho notável em explorar esses temas sem sair na tentação de ser excessivamente moralista ou panfletária. Ela não dá respostas fáceis, mas nos convida a refletir sobre a natureza do poder, da responsabilidade e das escolhas humanas. Quando a Riot Games anunciou a série, muitos fãs de League of Legends estavam ansiosos para ver mais sobre o universo do jogo, mas o que Arcane fez foi muito além disso. A série atraiu um público totalmente novo, incluindo pessoas que nunca haviam jogado League of Legends, e isso prova que, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Arcane não depende do conhecimento prévio do jogo para ser apreciada. Ela é, antes de mais nada, uma história universal que pode tocar qualquer pessoa, seja fã de games ou não. Em termos de popularidade, a série se tornou um fenômeno cultural. Ela não só gerou discussões nas redes sociais, mas também incentivou fanfics, artes dos fãs e até mesmo teorias de como a história pode continuar. As reações positivas foram praticamente unânimes, e o fato de que Arcane é uma produção animada que ultrapassa as barreiras do público tradicional de animações é um sinal claro de que a animação está cada vez mais sendo vista como uma forma legítima de contar histórias complexas e emocionais. Agora, falando um pouco sobre a minha opinião pessoal, eu realmente fiquei impressionado. Eu não sou um jogador de League of Legends, então eu entrei na série sem nenhuma expectativa relacionada ao jogo em si. O que realmente conquistou foi a trama envolvente, os personagens complexos e a forma como a série abordou esses temas tão profundos e relevantes. Ela não tenta agradar a todo custo, mas ao invés disso, nos convida a mergulhar em um universo denso e cheio de camadas. E sinceramente, eu acho que Arcane é uma das produções mais bem feitas que eu já vi nos últimos anos. Eu diria até que é uma espécie de referência para outras animações futuristas. Para muitos, a cena do Echo com a Jinx é uma das mais bonitas da série. Para mim, uma cena que mais marcou foi a morte de Isha, que simplesmente com aquela trilha sonora impecável e com aquela cena marcante, para mim foi o melhor episódio dessa segunda temporada. Se outras produções conseguirem manter a qualidade narrativa e estética que Arcane apresentou, vai ser impossível ignorar o impacto que ela deixou na indústria. E se você ainda não assistiu, a minha recomendação é: vá em frente e prepare-se para uma jornada emocionante, cheia de nuances e camadas. E se você que já assistiu, sabe que Arcane está sendo mais que um marco na indústria, uma referência de como animações podem sim contar histórias que tocam o coração e nos fazem pensar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e se inscrever para mais conteúdo como este. Até a próxima!